Timor-Leste é um país que irá enfrentar o risco sobre a guerra entre os Estados Unidos da América e Israel contra o Irão, porque esta nação depende fortemente da importação do arroz, óleo e fertilizantes. Esta declaração foi feita pela deputada Maria Angelina Sarmento, da bancada do PLP, através da declaração política na sessão plenária, esta terça-feira, dia 24 de março de 2026, relativamente à guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão, que abrigou o encerramento no Estreito Hormuz, que contribuiu para uma crise global e poderá afetar muitas pessoas que não envolvam diretamente neste conflito. A deputada Maria Angelina Sarmento disse que o efeito desta guerra continua a aumentar a vulnerabilidade de Timor-Leste, por isso é necessário que o órgão executivo deva proteger a sua população nos tempos de crise energética e crise alimentar. Afirmou ainda que Timor-Leste tem limitações relacionadas com a diversificação econômica devido a limitações da quantidade de produtos exportados, como mostra nos dados sobre o valor das exportações, em que no ano de 2021 a quantidade de exportação subiu para 615.335 dólares americanos, mas desceu drasticamente para 88.695 dólares em 2024. A guerra entre os Estados Unidos da América e Israel contra Irão já permaneceu mais de 24 dias. Esta guerra obrigou o encerramento no Estreito Hormuz, que contribuiu para uma crise global que vai afetar muitas pessoas que não envolvam diretamente nesta guerra. Esta semana, através de Reuters, apresentou um relatório de que já mais de 45 milhões de habitantes sofreram como consequências da guerra devido à transportação de óleo, gás, fertilizantes e consumíveis enfrentam impedimentos. Esta guerra não só apenas dá impacto à crise energética, mas também à crise alimentar. Faltas de fertilizantes e os preços dos alimentos, que continuam aumentando em todos os continentes do mundo, vai ameaçar a sobrevivência das milhões e milhões de habitantes. Segundo o relatório do FAO e WFP Hunger Hotspots 2026, projetou que quase 196 milhões de habitantes no mundo vão sofrer o abastecimento de alimentos neste ano. O número de pessoas que sofreram a insegurança alimentar vai ser mais difícil devido ao conflito no Médio Oriente, aos choques climáticos e à instabilidade econômica a nível global. Timor-Leste é um país que irá enfrentar o risco sobre esta guerra. O nosso país depende fortemente da importação do arroz, óleo e fertilizantes. Com o custo global que está cada vez aumentando, os nossos agricultores, a capacidade das nossas famílias para comprar as necessidades básicas, assim também a dignidade do nosso país está em causa. A avaliação do FAO e IPC demonstra que a população timorense, mais de 364 mil populações, ou 27% do total da população, irá enfrentar a insegurança alimentar aguda durante a época da seca e 1/3 da população vai sofrer a fome crônica. E o efeito desta guerra continua a aumentar a vulnerabilidade de Timor-Leste. Por isso, é necessário para que o órgão executivo deve proteger a sua população nos tempos de crise energética e crise alimentar nestes períodos cruciais. O Partido da Libertação Popular defende a paz, justiça e priorizar o desenvolvimento humano como centro de desenvolvimento da República Democrática de Timor-Leste. Entretanto, PLP sempre reitera a preocupação sobre apostar as políticas públicas com a prioridade e atenção no setor produtivo, inclusivamente o setor da agricultura, pecuária, pesca, turismo, cooperativas e desenvolvimento do setor humano. Assim, uma vez o mundo enfrenta uma guerra e surgem impactos à crise global, Timor-Leste pode sobreviver-se e tem alta autossuficiência para fornecer as necessidades de consumo que a população precisa. Mas o que aconteceu desde já há muito tempo é que o fundo investido nesta área é insuficiente para desenvolver este setor, para poder estimular as receitas neste setor, e criou cada vez mais a
dependência nos produtos importados, que de facto Timor-Leste também tem capacidade de cultivar e produzir para autossuficiência interna e até pode exportar aos países que necessitam de necessidades de alimentos básicos. Timor-Leste tem limitações relacionadas à diversificação econômica devido a limitações de produtos exportados com menos quantidade de exportação, como mostra nos dados sobre o valor das exportações, que em 2021 a quantidade de exportação subiu para 615 milhões e 335 dólares americanos, mas desceu drasticamente para 88 milhões e 695 dólares americanos em 2024. As 5 principais mercadorias de exportação entre 2019 até 2024 mantêm no mesmo produto, nomeadamente café, cami, coco, mar e alumínio, com um total de 16 países como recipientes destes produtos. Em 2019, Timor-Leste realizou o seu último censo agrícola, que forneceu informações importantes sobre a produção agrícola do país e a distribuição geográfica das atividades agrícolas. De acordo com os dados, em 2019, existiam cerca de 104.500 unidades agrícolas no país, das quais cerca de 92% tinham menos de 1 hectare de terra. A principal atividade agrícola em Timor-Leste é a produção de arroz, que ocupa cerca de 42% da área cultivada do país. O milho é a segunda cultura mais cultivada, com cerca de 37% da área cultivada. Entretanto, de acordo com os dados do WFP, em 2024 até 2025, 60% das necessidades de consumo doméstico foram cobertas por produtos importados, principalmente vindos da Índia, China e Vietnã. Como demonstra nos dados, o pedido de importação de arroz em 2021 até 2022 era 135 mil toneladas e a produção de arroz 76 mil até 86 mil toneladas, enquanto em 2024 até 2025 subiu para um nível de 210 mil toneladas. Isto devido a produções obtidas em 2024 foram reduzidas, mas ao mesmo tempo a demanda das necessidades domésticas também aumentam com a linha do aumento da população. Timor-Leste, que sobreviveu na luta e solidariedade internacional, conheceu muito bem as consequências da guerra. Apelamos à comunidade internacional para que promovessem diálogos diplomáticos, cooperação e a paz, para que possam proteger a população mais vulnerável neste mundo, principalmente os que enfrentam fomes e não têm esperança de vida. Vamos esforçar o que podemos e devemos para proteger o nosso povo, controlar os preços do mercado e garantir os serviços públicos com alta qualidade, para que a nossa população mais vulnerável possam ter a segurança alimentar e a segurança energética para poder contribuir para a paz e o desenvolvimento. Em resposta a esta questão, disse o vice-ministro dos Assuntos Parlamentares, Adérito Hugo da Costa. Sobre a relação com a intervenção, a declaração política bancada PLP, queria apresentar uma factos do desempenho do próprio nono governo, a projeção do crescimento econômico. A nossa projeção de crescimento econômico começava em ano 2023 com um crescimento econômico não mais de 3%. Uma projeção de atingimento do crescimento econômico para este governo até o fim do mandato 2028 é uma projeção de crescimento moderado. Não é ambicioso, mas moderado. É 5%. Queria aproveitar para, neste momento, uma cerimônia de lançamento panorama econômico atingido em ano passado, 2025, apresenta uma panorama crescimento econômico positiva no ano 2025. Atinge um crescimento econômico 4,6% em ano 2025. Portanto, nesta metade do mandato do novo governo, atingimos um crescimento econômico positivo, quando a nossa projeção é 5% em fim do mandato de 2028. Em relação com as perguntas vindo
declaração política bancada PLP, queria apresentar uma posição do parte do governo quando acompanhamos a dinâmica de guerra em Médio Oriente. 3 semanas passadas, a orientação clara vem do Sua Excelência Primeiro-Ministro aos setores importantes do nono governo. Neste contexto, o Ministério do Petróleo, o Ministério da Agricultura e outros ministérios relevantes. Queria também acompanhar se esta tendência de crescimento econômico positiva, se não acontece qualquer perturbação como guerra em Médio Oriente, a nossa projeção do crescimento econômico continua. Com investimento, a maioria sempre depende do investimento do setor público. O governo contava com o setor privado nacional e estrangeiros, para depois aproveitamos uma tendência de crescimento econômico positiva e com acompanhamento do investimento no setor infraestrutura básica como irrigação e estradas, tentamos para depois aproximar o setor privado nacional para continuar a investir no setor produtivo. Estas todas as matérias apresentadas através da cerimônia ontem, uma dia mais intensiva a parte do governo com o setor privado nacional e estrangeiro. Portanto, contamos com o setor privado nacional e estrangeiros através desta cerimônia ontem, para depois prepararmos qualquer condições quando o impacto da guerra em Médio Oriente continua sem uma possibilidade de cessar de fogo. Na ocasião, a bancada do PLP também apelou à comunidade internacional para que promova diálogos diplomáticos, cooperação e paz a fim de proteger a população mais vulnerável neste mundo, principalmente a que enfrenta fome e não tem esperança de vida. Ainda nesta sessão plenária que foi dirigida pelo presidente do Parlamento Nacional em exercício, Duarte Nunes, a bancada da Fretilin também fez a declaração política para expressar a solidariedade ao povo da República de Cuba, que enfrenta atualmente os desafios econômicos e sociais. Enquanto a bancada do CUNTO apresentou a declaração política sobre o papel da Comissão A do Parlamento Nacional na defesa da legalidade democrática e na segurança dos direitos e interesses dos cidadãos.